Meus ouvintes, meus irmãos, receba a doce paz do Senhor Jesus. Quem vos sauda aqui nesta manhã é o pastor Anderson de Souza. Hoje, sexta-feira, dia 19 de abril de 2019. Eu estou gravando esse vídeo para uma reflexão muito importante nos dias atuais em nossas igrejas. Eu quero começar lendo um texto bíblico da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus, no capítulo de número 11, versículo 28. Diz o texto: Vinde a mim, todos vós que estáis cansado, oprimido, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Parafraseando o texto, Lucas capítulo 5, versículo 31, está escrito: os que precisam de médico são os doentes, não os que estão são. Meus irmãos, o Senhor, meus líderes, pastores, o Senhor Deus me confiou um ministério voltado para a área de cura interior, libertação e palavra. Aproximadamente 17 anos. Eu sirvo a Deus há 21 anos. E nesses longos 17 anos eu tenho vivido e visto muitas coisas acontecer dentro das igrejas, no que tange cura interior. Eu tenho presenciado ovelhas. Quando eu falo de ovelhas, eu falo membro, eu falo diácono, eu falo presbítero, eu falo evangelista, eu falo pastor, eu falo esposa de pastor, filhos de pastor, enfim, é a igreja no contexto geral. Em alguma área da sua vida tem uma ferida, tem um trauma, há uma mágoa, há um ressentimento. São pessoas que se convertem a Cristo, mas não tem um processo na área de cura e libertação. E eu, como trabalho nesta área que Deus me confiou, temos encontrado muitas dificuldades da parte de alguns líderes que, infelizmente, eu não sei se é por medo ou por falta de visão, eles não aceitam esse trabalho dentro das igrejas. E isso é um perigo, porque quantas pessoas que estão dentro da casa de Deus, que estão feridas, toma a Santa Ceia feridas, canta no coral feridas, faz um trabalho na igreja ministerial feridas, que precisam de cura, que precisam de ser tratadas. São enfermidades, são traumas que muitas vezes são gerados dentro da família e no contexto familiar, numa raiz. Então isso precisa ser tratado, precisa ser quebrado. E o Senhor Deus me deu essas condições, me capacitou para esta área, trabalhando na área de cura interior. Você líder, você dirigente, você minha irmã, você ovelha, que tem me acompanhado tanto no meu Instagram, tanto no meu Facebook e tanto no meu YouTube, você vai ver quantas ministrações que eu faço de cura interior, que as pessoas colocam os traumas para fora. Recentemente, eu fiz uma ministração de cura interior na vida de uma jovem, numa igreja que eu fui ministrar, a qual o pastor colocou o culto da noite com o tema Curando as Feridas. Olha o tema que o pastor colocou. Curando as feridas. No momento da ministração de cura interior, Deus me levou uma jovem. Eu comecei a ministrar sobre a vida dela. E nisso ela começou a chorar quando Deus começou a revelar o que ela estava sofrendo. E nisso
Espírito de Deus falou comigo que ela foi violentada dentro da sua própria casa. E quando eu comecei a ministrar, ela começou a se formar no feto e começou a gritar, gritar, gritar. Oramos por ela, liberamos a cura sobre a vida dela e ela voltou em si. Após o término do culto, a pastora e o pastor me procurou e a pastora falou comigo: pastor Anderson, esta jovem me procurou essa semana e tudo aquilo que Deus revelou ao Senhor, ela relatou para mim. Ninguém mais sabia. E ela foi violentada pelo seu padrasto. E a dor maior é que a mãe foi conivente. Então, quantas pessoas dentro da casa de Deus dessa forma? Ou seja, por medo de se abrir com alguém que não transmite uma confiança, porque ela tem medo de se abrir e toda a igreja souber da situação dela, do problema dela. Então a igreja precisa ser preparada, trabalhada para lidar com essas pessoas. Hoje em muitos casos, não sabemos separar o que é demônio e o que é físico. Se você lê o texto da palavra de Deus, em 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 4, o profeta Elias passou por um processo desse. De tal forma que ele já não aguentava mais a pressão que ele estava vivendo, ele na ânsia da tua alma, ele pede a morte. Então, ou seja, muitos profetas, homens e mulheres de Deus passaram por esse processo, mas alcançaram a cura, alcançaram forças, com pessoas que lideraram, com pessoas que o ajudaram. E a palavra de Deus nos afirma em Tiago, capítulo 5, versículo 16, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. O que quer dizer isso? Quando você confessa para alguém, essa pessoa vai ter autoridade de Deus para orar por você e você receber a cura. E você que está doente, você que está passando esse processo, você também precisa entender que você tem que dar o primeiro passo. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que a confessa e deixa, alcança misericórdia, alcança cura. Então depende de você, depende. Porque se você sustentar essa maldição, sustentar este mal, Salmo 109, 17, amou a maldição, ela sobreveio. Não desejou a bênção, ela se afastou de ti. Então, na área que Deus me confiou, especialista na área de cura interior, libertação, eu faço um alerta a você, pastor. Você, pastora. Você, líder. Vamos atentar para nossas ovelhas. Se nós queremos uma igreja curada, precisamos tratar com as ovelhas feridas. E Deus me confiou esse trabalho. Eu sei que não é qualquer um. Por quê? Porque precisa de uma renúncia. Para fazer um trabalho desse, você precisa de uma oração, você precisa de jejum, você precisa de um conhecimento bíblico, você precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida, você precisa ter uma comunhão com Deus para realizar tal trabalho. E a libertação, ela não acontece do dia para a noite. Uma cura interior, ela não acontece do dia para a noite. É onde que eu bato no ponto principal. Muitas igrejas não estão preparadas, porque não tem pessoas preparadas para lidar com essas pessoas que estão feridas. Muitas vezes essas pessoas feridas são rejeitadas dentro da igreja. E isso é um perigo. Se a igreja nós colocamos como um hospital, então nós temos que ter pessoas preparadas para lidar com essas pessoas. Dentro de um hospital chega qualquer tipo de pessoas. Vem pessoas baleadas, vem pessoas feridas, vem pessoas que sofreram um acidente. Então o hospital é para isso. Então a igreja, ela tem que assumir o seu papel. Será que a igreja está preparada para receber uma lésbica que se converte? Será que a igreja está preparada para receber um travesti que se converte? Então, será que a igreja está preparada para receber um jovem que é todo tatuado da cabeça até a planta dos pés, mas ele se tatuou quando ele estava no mundo, mas agora ele aceitou Jesus? Como que a igreja vai olhar para ele? Como que a igreja vai abraçar ele? E essa pessoa que
infelizmente, se entregou e virou um travesti, e agora já tem seios, mas ele luta para se libertar. Mas qual vai ser a reação dos jovens? Qual vai ser a reação da igreja? Será que o pai vai falar assim, não fica perto daquele rapaz, não fica perto daquela menina? Então a igreja precisa ser trabalhada, a igreja precisa entender que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, líder, fica com essa palavra. E se você tem um desejo de fazer um trabalho voltado para essa área, na sua igreja, cura interior, libertação e palavra de Deus, entre em contato conosco. Pelo meu WhatsApp, pelo meu Instagram, no meu YouTube, que nós estamos aí para trabalhar e somar no reino de Deus. Fica com essa palavra, compartilha esse vídeo, porque Deus fará maravilha e quer curar muitas feridas em nome de Jesus. Muito obrigado.